Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa conversa sobre delineamento estatístico, sobre esperança de quadrado médio, uma abordagem sobre modelos fixos e modelos aleatórios, né? E a gente vai dar ênfase a esse estudo de esperança de quadrado médio, porque nos interessa para gerar informações importantes relativa a estimar componente de variância e apresentar uma forma de testar hipóteses relativas a esses componentes. Esses temas estão dentro do assunto que a gente sempre trata aqui, referente a métodos biométricos aplicados ao melhoramento genético vegetal. Pois bem, então vamos numa parte introdutória de motivação, em que a gente considera que falar desses delineamentos experimentais é algo de extrema relevância, tendo em vista que é por meio desse delineamento que você tem a possibilidade de analisar, processar, interpretar dados e, consequentemente, estabelecer um diálogo entre você, com a série de dúvidas, com a necessidade de tomar decisão, de orientar estratégias de melhoramento, e a sua população, que tem que revelar o potencial, a existência de variabilidade e qual seria a melhor estratégia para que ela possa ser mudada e passar de um status de uma população original para a população melhorada. Nós já falamos aqui que os delineamentos experimentais, ele nos interessa por alguns motivos, né? Nós podemos, então, ter motivo de usar esse delineamento para avaliar um conjunto de amostras representativas de população. Essas amostras são confeccionadas à luz de delineamento genético, significa que ela tem uma estrutura genética conhecida, uma relação de parentesco conhecida e, consequentemente, eu posso avaliar essas amostras. Essas amostras, uma vez avaliadas, elas vão refletir informações que vão ser extrapoladas para a minha população de interesse. Quando eu faço essa experimentação, ou seja, eu testo uma série de materiais, mas a ele é usado como intermediário para ser extrapolado para a população de interesse, a gente já falou aqui que é uma situação onde os efeitos que estão sendo testados são efeitos aleatórios. Eles visam exatamente amostrar a população e, a partir deles, eu inferir sobre essa população. É lógico que existem outras situações aplicadas nas mais diversas áreas, nas áreas de engenharia, nas áreas médicas, nas áreas humanas, exatas, em que eu tenho vários tratamentos, tecnologia, produtos, estratégias, e a gente quer testar para apenas comparar, identificar aquele que é melhor, aquele que é pior. Então é possível sim, mesmo que seja um experimento de avaliação de genótipos, por exemplo, pode ser que sejam representativos de uma variedade de linhagem, de híbridos, e aí nós precisamos então de ter informações para inferir sobre eles mesmos. Não existe nenhuma necessidade de extrapolação. Então, quando essa situação acontece, nós estamos dizendo que nós temos um conjunto de material de natureza fixa, e o modelo estatístico associado denomina-se modelo fixo. Nós podemos, então, avaliar, seja a amostra, ou seja, um conjunto deliberado fixo de material, em vários delineamentos. Vão existir vários deles. Nós estamos citando aqui um delineamento inteiramente ao acaso, um delineamento em blocos ao acaso, um delineamento em látice. Então, cada um vai ter a sua particularidade e vai ser de maior ou menor interesse do pesquisador, tendo em vista as particularidades daquilo que está avaliando. Mas, de certa forma, apesar de existir vários delineamentos estatísticos, a gente tem que observar os princípios básicos da experimentação.
o que que existe, né? São diferentes, mas qual que é a essência desse delineamento, aquele que você vai encontrar, seja ele no experimento em blocos, quadrado latino, látice, o que você vai encontrar nesses experimentos? Você vai encontrar condutas, protocolos que são reconhecidos internacionalmente para que as inferências sejam feitas de forma apropriada, de forma válida. Obviamente que independente do material ser fixo e aleatório, você vai testar vários tratamentos. Como nós estamos lidando aqui com genética, pensar que os nossos tratamentos são vários genótipos, ou várias famílias, ou variedades, híbridos, etc. Né? Então, são vários genótipos. Poderia ser qualquer outro tipo de tratamento, mas para ser coerente aqui com o nosso curso, genótipo. Então, vamos imaginar que eu tenho interesse, seja ele fixo ou aleatório, que eu tenho interesse em 3 tratamentos. Tratamento T1, T2 e T3. Bom, para avaliar, eu posso montar um experimento e fazer as medidas em tratamento T1, T2 e T3. Se eu tirar a informação de T1, T2 e T3, eu posso gerar essa informação. Tenho aqui uma variação entre os tratamentos, que é o quadrado meta-tratamento, mas eu não posso inferir absolutamente nada. Se o tratamento 1 produziu 10, o 2 produziu 20 e o 3 produziu 100, qual que é o melhor? Nada pode ser dito, porque para eu falar alguma coisa, testar uma determinada hipótese, eu tenho que ter uma medida relativa. A medida relativa é da variação proporcionada pelo acaso. Eu tenho uma variação proporcionada por esse efeito. Ela é significativa? Ela é significativa se ela superar uma variação relativa que a gente julga ser devido ao acaso. Essa variação devido ao acaso é aquela em que eu pego um tratamento e vou medir esse mesmo tratamento várias vezes. Ao medir várias vezes, essa variação deve ser casual, né? É a mesma coisa, sendo medida várias vezes, tem uma certa variação casual. Eu espero que a variação entre tratamento seja diferente em relação à variação residual. Existe até uma estatística, né? Que é a estatística F, que faz esse confronto. Mas então, simplesmente avaliar esses 3 tratamentos, não estou dentro de um delineamento estatístico. Para ter um delineamento estatístico, eu tenho que observar o princípio da repetição. Então, aí sim, nessa segunda situação, eu tenho o tratamento 1 avaliado 2 vezes, eu repeti. Tratamento 2, 2 vezes. Tratamento 3, 2 vezes. Pode ser até um número de repetição desigual, mas isso tem que ser repetido. Então, nesse experimento, eu tenho uma variação entre os tratamentos e tenho uma variação residual, que é a variação provocada por eu ter medido o mesmo tratamento várias vezes. Mas eu não observei tudo que deveria ser observado quanto manda o protocolo da experimentação. Eu não observei algo importantíssimo, que é a casualização. Porque se eu montar um experimento assim, pode acontecer que eu tenha usado uma casualização, um campo, uma situação qualquer de experimentação, em que você não tinha uniformidade, às vezes você tinha uma área, por exemplo, essa área ambiental era uma área mais favorável. Essa outra área aqui, uma área mais ou menos. E essa área aqui, uma área desfavorável. Então você percebe que seu experimento ele tem repetição, mas ele é viesado. O tratamento 1 ficou numa área benéfica. Então existe um efeito do ambiente que está beneficiando ele. O tratamento 3 está na área ruim. Então existe um efeito ambiental que o está prejudicando. Então veja que essa variação entre tratamento, ela não mede propriamente a variação, o confronto do potencial do tratamento 1, 2 e 3. Ele foi sabidamente beneficiado. O tratamento 1 estava numa região mais fértil, uma região mais de luminosidade. O tratamento 2 estava sombreado, ou região mais alagada, tá certo? Então você não observou esse tipo de coisa. Então esse tipo de experimento, ele é inadequado e estatisticamente a gente percebe um fenômeno
que é a covariância entre o meio e o efeito do tratamento, ela não é zero. Então, o meio, sabidamente, tem covariância. Ele beneficia certo tratamento ou prejudica outros tratamentos. E isso, né, faz com que a minha experimentação não seja aceita, não é válida, porque ela está viesada. Eu não observei o princípio da casualização. Então, nessa terceira situação, eu já observo que o tratamento 1 ele foi medido várias vezes. Então, temos a repetição. E ele está sendo casualizado. Ele está sendo colocado de forma, você faz até um sorteio, de forma ao acaso na sua área experimental. Mesma coisa acontece no tratamento 2. O tratamento 2 vai estar presente em diferentes áreas, em diferentes pontos daquelas condições ambientais. O mesmo acontece com o tratamento 3. Então, aqui sim, eu já tenho, né, a observação da repetição, da casualização, então já tem um experimento válido. Tá certo? Então, isso é importante que isso seja observado. Agora, muitas vezes você tem uma área experimental que é visível, bastante visível, uma fonte, uma heterogeneidade daquela área. Seja um campo, uma área mais da baixada, uma área mais no alto, um campo, uma área mais irrigada, menos irrigada, mais fértil, menos fértil, mais sombreada, menos sombreada. Então é possível que você identifique alguns estratos. E se você identificar alguns estratos, é importante que você inclua como princípio da experimentação o que a gente chama de controle local, tá certo? Nesse controle local você atesta, você já sabe, percebe, é nítido esse efeito. Então esse efeito, né, você tem que imaginar quando você faz o modelo, você declara que a observação ela é influenciada pelos efeitos que você julga ser importante. Se você sabe que existe um efeito de local importante, então é necessário, você não vai ignorar esse efeito. E você não pode deixar que esse efeito esteja, que você sabe que é importante, que esteja no resíduo. Porque senão o resíduo não é variação devido ao acaso. É devido ao acaso acrescentada, né, supervalorizada, por um efeito que você percebe, visualiza. Então, uma vez visualizado, você não vai ignorar esse efeito do extrato, do bloco. Você vai colocar no modelo. Se você está colocando no modelo, então você tem a observação, que é explicada pela parte dos efeitos do modelo, mais uma parte do erro. Então você está tirando o erro e colocando no modelo. Ele é importante? É. Mas quando você comparar o genótipo, não o bloco, o genótipo, ele vai comparar com o resíduo justo, não inflacionado por efeito de bloco. Então você evidencia ele no modelo para ele não inflacionar as variações de resíduo. Então essa que é a ideia. Então se você sabe que aqui existe extratos, é lógico que poderá existir diferenças, né? Heterogeneidade entre extratos. Você pode ter variações entre isso, não tem problema nenhum. Mas dentro do bloco tem que ser homogêneo. Então aquela região, aquele bloco é algo homogêneo, né? Da mesmo nível de fertilidade. O outro bloco também é homogêneo. Pode ter heterogeneidade entre blocos, mas dentro do bloco é homogêneo. E você tem um outro princípio, que cada bloco tenha todos os tratamentos. Então veja, esse bloco, essa área aqui, que você considerou uma área de maior luminosidade, vai beneficiar alguém? Não, porque todos os tratamentos estão ali. O tratamento 1, 2 e o 3 estão ali. Essa outra área aqui é menos luminosidade. Não tem problema, vai prejudicar? Se prejudicar, vai prejudicar todo mundo. Está todos os tratamentos ali. Então o bloco tem que conter todos os tratamentos. Então veja que existe protocolo, existem os princípios básicos da experimentação que deve ser observado. Muitas vezes a estatística apresenta maneiras de fazer covariável, imputação de dados, dados perdidos, pode ser estimado, mas nada melhor do que uma boa condução do seu experimento. A boa condução dos seus experimentos envolve o zelo do pesquisador na montagem, na condução, na coleta de dados, a escolha do delineamento apropriado,
os tamanhos e formas de parcelas corretas, o número de unidades experimentais, tudo isso vai impactar na qualidade do dado. Dado com boa qualidade, pode ser processado, analisado e interpretado. Aí sim você tem uma boa tomada de decisão. Então isso é importante de ser observado e a gente vai pensar em alguns desses delineamentos. Né? Então, exemplo de delineamento, nós vamos aqui citar alguns. O delineamento é inteiramente o acaso, onde você não tem o controle local, você tem aqui sim a repetição e a casualização. Você observa aqui a repetição e a casualização. O tratamento 1 está repetido, está casualizado. Agora existe delineamento onde você já começa a incorporar controle local. O bloco, por exemplo, você tem aqui o extrato 1, extrato 2, extrato 3, extrato 4. São controles locais. Dentro do bloco, uniforme. Entre bloco, pode ter heterogeneidade. No caso do látice, por exemplo, você faz um controle de repetição e dentro de repetição você faz controle de blocos. Então veja que a gente vai escolher os vários delineamentos estatísticos para montar os nossos experimentos. Esses nossos experimentos não são experimentos quaisquer que eu vou julgar lá qualquer coisa. Colocar 10 plantas ali, 20. Não. Ele vai colocar algo que seja planejado. E o planejamento do que eu vou colocar ali no bloco 1, o tratamento 1 é representado por uma parcela, aí isso já é bem estudado, uma parcela de 25 plantas para medir produção em milho, para gerar informações de altura de planta, altura de espiga. Às vezes você não precisa usar as 25 plantas, pode usar 6 plantas competitivas. Então já existe essas particularidades, né? Mas então você vai montar o seu experimento, né, adequadamente e você vai ter uma estrutura de genética conhecida porque você já planejou. Planejar geneticamente, você vai planejar à luz de uma série de estratégias. Uma estratégia de família única, progênie única, usando família de meu irmão, irmão completo, S1, mais de uma progênie, de alelos, delineamento 1, delineamento 2, de Comstock-Robson, delineamento 3, de alelos parciais, de alelos circulantes, de alelos desbalanceados, e assim vai. Ou análise de gerações. Então, para gerar boas informações, o melhorista ele tem que ter um duplo pensamento. Na experimentação, tá certo? Que essa é uma regra geral para qualquer área da ciência, mas fazer a experimentação de que, tendo em vista que ele tem um interesse de uma população, e não daquelas unidades que ele vai testar lá. Aquelas unidades tem que ser a amostra, tem que fazer o trampolim entre aquilo, a extrapolação, entre aquilo que se testa e a extrapolação. Então tem que ser planejado. Se você não planejar bem, você não faz essa conexão. Tá certo? Bom, mas nós vamos conversar aqui sobre delineamento estatístico, sobre as particularidades. Não, aqui não é um curso de estatística. Nós temos o objetivo aqui de apresentar o delineamento estatístico, dizer que ele é fundamental para o melhoramento, ele vai permitir processar, analisar os dados. Então eu vou fazer uma análise de variação daqueles efeitos que eu julgar ser importante, por exemplo, bloco, os tratamentos, aqui o resíduo, tá certo? Aqui eu vou ter informações sobre grau de liberdade, soma de quadrado e quadrado médio. Isso é geral, tá certo? Isso é uma demanda universal de todas as áreas da ciência. Nós estamos preocupados porque nós vamos cair na necessidade de estabelecer um teste F. Um teste F. E esse teste F eu tenho que ter reflexão, porque a maioria das pessoas de outras áreas vão querer um teste F para testar a hipótese que a média do tratamento 1 é igual à média do tratamento 2, que é igual à média do tratamento T. E eu não quero isso. Eu, como geneticista, não quero testar essa hipótese. Eu quero testar uma outra hipótese, que é a variância
genética é igual a zero, diferente de zero. E aí sim eu preciso ter uma reflexão de como fazer o teste de hipótese, como fazer o confronto de variações. A estatística F faz confronto de variação. O numerador é um quadrado médio, o denominador é outro quadrado médio. É um confronto, é uma comparação. Não é igual o teste Tukey, teste Sheffer, teste Dunk, que faz comparação de médias. Compara duas médias, contraste de médias. O teste F compara variâncias. Mas que variância que eu devo confrontar, tendo em vista que eu tenho perguntas, o melhorista tem essa pergunta de interesse. Os demais áreas têm interesse de confrontar essas médias. Aí ele vai, de fato, no teste Tukey, teste Scott-Knott, né? E nós aqui precisamos, né, conhecer essa variância genética. Eu preciso estimar essa variância genética. Uma vez que eu estimar essa variância genética, eu vou estimar outras coisas igualmente importantes. Por exemplo, a heredabilidade, a correlação genética. Então, eu preciso trazer esse assunto de delineamento genético, falar sobre essa parte daqui até aqui, que é uma parte comum a todas as áreas, que é ensinado nas disciplinas de estatística. Mas não é ensinado, vocês não já viram? Já viram isso, eu sei que já viram, não é possível que não viram. Né? Porque é a disciplina geral, todos os programas de pós-graduação, por exemplo, na graduação tem disciplina de estatística. Mas aqui agora nós vamos dar um passo a mais. Sendo geneticista, eu preciso, eu me destaco de um interesse dentro desse quadro da análise de variância, e nós vamos então trabalhar para evoluir o nosso conhecimento. Relembrar como é que faz uma análise de variância e posteriormente investir nesse agregado de conhecimento. Tá bom? Então é assim que a gente vai caminhando. Bom, então nossa ênfase vai estar na esperança do quadrado médio. Tá certo? Então nós temos um quadro de análise de variância, fonte de variação, né? Aqui eu tenho os efeitos, grau de liberdade, soma de quadrado médio. Para as demais áreas, não é nem feita uma grande discussão, porque a estatística F normalmente é dado pelo quadrado médio da fonte de variação, que você está interessado, sobre o quadrado médio do resíduo. Resolve lá seu problema, é a regra geral. Mas como a pergunta foi mudada, essa regra não se aplica necessariamente na genética. Então nós estamos preocupados com a esperança do quadrado médio, porque eu vou definir corretamente essa estatística F. Então eu preciso saber corretamente essa estatística F e preciso estimar o componente de variância. Então só aqui um exemplo, né? Nós vamos falar aqui sobre DIC, DBC, mas um exemplo aqui de um experimento de um modelo mais completo, onde você tem efeito, né? O efeito da média, o efeito do bloco dentro do ambiente, o efeito de genótipo do ambiente, da interação e do erro. Então, esse modelo é o mesmo. Certo? É o mesmo conjunto de dados, vai fazer a mesma análise de variância daqui até aqui, até esse ponto aqui vai ser exatamente igual. Mas na hora que você for estabelecer a estatística F, você vai ter que conhecer a esperança para esse mesmo modelo, para esse mesmo conjunto de dados, você vai ter várias possibilidades. Que eu vou ter que perguntar para você, mas nesse modelo, genótipo e ambiente e bloco, vamos pensar que bloco aqui é aleatório. Mas só pensando em genótipo e ambiente. Genótipo e ambiente é aleatório? Genótipo e ambiente é fixo? São fixos? Genótipo é fixo, ambiente é aleatório? Ou genótipo é aleatório e ambiente é fixo? Para cada uma dessas situações, não é um novo conjunto de dados, tá certo? Eu estou pronto para apertar um botãozinho no computador para gerar uma análise, mas eu preciso perguntar para você. É só você que vai me dizer. Olha, no seu caso, genótipo, você fez a reflexão, genótipo é de natureza fixa ou genótipo de natureza aleatória? Nós já conversamos sobre isso. Os ambientes, os locais, são fixos ou são aleatórios? São ambientes aleatórios, representa aqui a região de adaptação edafoclimática da cultura.
ou não, são locais específicos, local de baixa temperatura, local de, né, de geada, tá certo? Às vezes você escolheu o local, às vezes é fixo, ou às vezes é aleatório. Então você vai me dizer, eu vou conhecer a esperança do quadrado médio, aí eu vou dizer para você, não, então o genótipo quadrado médio, você testar a hipótese sigma 2G igual a zero, você vai pegar o quadrado médio do genótipo e dividir pelo quadrado médio da interação, e não pelo quadrado médio do resíduo. Mas eu não aprendi que é dividido pelo resíduo? Não. Você aprendeu para uma hipótese da igualdade das médias, para tudo fixo. Agora, mudou sua hipótese, as perguntas mudaram, então eu estou dizendo para você que o teste F eu preciso, não é, se o programa computador testou tudo contra o resíduo, você fez uma análise errada. Certo? Se ele não perguntar para você, ele vai imaginar que é tudo fixo. Se ele imaginar que é tudo fixo, ele vai testar tudo contra o resíduo. Está certo isso? Não, não está certo. Você perguntou uma coisa diferente, por que você quer que o processamento seja o mesmo? Então, como é que eu faço para fazer o certo? Eu aprendo como é que é a esperança, e o programa de computador tem que ser um programa que contemple essa informação no processamento de dados. Então, vamos ver como é que isso funciona, mas é só para dizer que isso é importante. Certamente que esse aqui é um assunto amplo, tá certo? Eu preciso conhecer a esperança do quadrado médio, de experimento inteiramente ao acaso, de experimento em blocos ao acaso, dos esquemas fatoriais, aí dos esquemas fatoriais, né? Quantos esquemas fatoriais pode ser visto aqui, ó? Então, esse aqui é um esquema fatorial, esse aqui é outro esquema fatorial, esse aqui é outro esquema fatorial. Então, só nessa tela aqui, nós estamos observando 3 esquemas fatoriais, né? Onde você tem genótipo e local, onde você tem montado no delineamento inteiramente ao acaso, ou em blocos ao acaso, bloco dentro do ambiente, bloco fora do ambiente. Então veja que é uma situação muito variada, tem muitas possibilidades, com muitas esperanças de quadrado médio. Nós não vamos citar todas as possibilidades, mas nós vamos aprender como que faz para alguns delineamentos, aprender uma regra prática, e aí vocês vão ter facilidade para estabelecer isso. Ou usar a comodidade. Tem muitos programas, e aí eu faço a propaganda aí do aplicativo Gênesis. Lá você tem as esperanças, você especifica, ele vai fazer o teste correto e mostra para você como é que está sendo feito o teste, né? E você não vai ficar admirado de ter feito dessa forma, que você sabe que é assim mesmo que é feito. Mas precisamos aprender, não podemos fazer uso apenas porque o programa, o computador dispõe. Pelo menos de alguns nós precisamos aprender, entender a dinâmica e aí então extrapolar para outras situações. Então vamos falar dos mais fáceis, tem que começar do começo. Vamos começar do primeiro delineamento mais fácil, inteiramente ao acaso. Aí nós vamos falar como inteiramente ao acaso, é um modelo que tem apenas um efeito, né? Tem o efeito da média, que sempre aparece no modelo, que é fixo. Isso aqui é fixo. Tem o efeito do erro aleatório, que obviamente é aleatório. E existe um efeito que está sendo o seu alvo. Então nós vamos, nessa nossa conversa de hoje, apresentar 2 possibilidades. Ou esse genótipo que está sendo testado é fixo, ou esse genótipo que está sendo testado ele é aleatório. Nos interessa as 2 coisas. Né? Se eu estou no melhoramento em si, melhorando uma população, é mais apropriado pensar em aleatório. Mas em muitas situações, a gente vai pensar também no fixo. Então, a parte inicial é uma parte convencional de estatística. O modelo para experimento inteiramente ao acaso, quer dizer que as observações elas são condicionadas a um efeito único, que é o efeito do genótipo, mais o erro, além da média e o erro que estão sendo presentes no modelo. Vamos pensar que nós estamos testando aqui G genótipos, então I variando de 1 até G, 1, 2 até G, e cada genótipo, vamos pensar no experimento balanceado, for avaliado em R repetição. Então você tem R repetições para o genótipo 1, genótipo 2, assim por diante.
MI representa o efeito fixo da média geral. Aí você tem que considerar se o genótipo é de efeito fixo ou de efeito aleatório. Eu não vou voltar a essa discussão, porque já foi tema da palestra anterior. Então você tem que ter consciência de se é fixo ou aleatório. Mas se você tem consciência de que é fixo, você tem que ter consciência das consequências estatísticas de ter, né, entendido que é fixo. Então a esperança de um efeito fixo é o próprio efeito. A esperança de uma constante é a própria constante. A esperança da constante ao quadrado é a constante ao quadrado. É como se fosse imaginar dessa forma. Então a esperança de GI ao quadrado é o próprio GI. E como efeito fixo, nós vamos ter alguma restrição, né? Nós vamos falar que o somatório desse efeito vale uma constante. Por exemplo, a soma do efeito do tratamento, o efeito do genótipo 1, do efeito do genótipo 2, se você somar todos os efeitos, nós vamos imaginar que poderia dar uma constante, dá 10, dá 20, pode ser arbitrário. De maneira geral, você coloca que dá zero. É uma restrição basicamente universal. Se você fizer essa restrição, de fato, a média cai na média geral. O M cai na média geral. Se a restrição não for zero, a média foge da média geral. O M, esse Mzinho aqui, foge da média geral. Mas então, normalmente, você tem efeitos, e fica até fácil de interpretar, tem efeitos positivos e efeitos negativos. Então, efeitos positivos é que estão acima da média, efeitos negativos estão abaixo da média. E se o erro é aleatório, né, de fato o erro sempre é aleatório, mas você tem que ter consciência daquilo que está associado na palavra aleatório. Então a esperança do erro é zero. Né? Existe os erros, a esperança dele é zero. A esperança do EI ao quadrado é sigma 2. Para todo EI, I e J. Os erros são não colacionados. A esperança dele, do produto, é igual a zero. Ou são independentes. Então nós representamos aqui que os erros são normais ND. Normais tem distribuição normal, independentemente distribuído. Com a média zero e variância sigma 2. Então, essa média zero eu acabei de dizer aqui. É a esperança do erro. A variância, que é a esperança do erro ao quadrado menos a esperança do erro, tudo ao quadrado, mas isso aqui é zero, vale sigma 2. E eles são ID. São ID, está dito aqui. Então, na verdade, essas três coisas estão redundantes. Estão já ditas nesse EIJ, tem distribuição. Vou imaginar que tem distribuição normal. Se não tiver distribuição normal, já é uma preocupação. Não vão ter que pensar em transformação de dados. Mas essas três colocações aí, elas são fundamentais. O que é um experimento? Vamos pensar aqui no experimento inteiramente ao acaso. Então, pensando aqui que eu estou testando 3 tratamentos. Então, tem o tratamento 1, está repetido, correto. Ele está casualizado, correto. Então, aqui eu coloquei, poderia ser outro, mas isso aqui está dentro do protocolo. Tem aqui repetição? Tem. Tem casualização? Tem. Tá certo? Poderia ser fileirinhas. Pode ser vasos, né? Esse experimento aqui é um experimento inteiramente ao acaso. O genótipo 1 está representado uma vez aqui, está outra vez aqui, está outra vez aqui, né? Então ele está repetido, está casualizado. Então, foi observado. No experimento inteiramente ao acaso não precisa, não tem, né, o controle local, só tem a repetição e a casualização. Tá ok. Eu preciso fazer uma análise de variância. Bom, nós vamos relembrar aqui como é que faz a análise de variância. Mas a análise de variância, daqui até aqui, é de conhecimento universal. Você tem as fontes de variação, né, que seria tratamento e erro. Como é que eu descubro essa fonte de variação? Está aqui no meu modelo. Existe o efeito de tratamento, de genótipo e de erro, né? Então, as fontes de variações são aquelas que estão lá no meu modelo, né? E a variação total. Então, nós temos aqui uma decomposição dessa variação total. Temos as questões de grau de liberdade, que nós já temos conhecimento, nós não vamos abrir espaço aqui para discutir sobre grau de liberdade, mas é um assunto relevante. Temos os quadrados médios. Bom, nós precisamos
desvendar mistério. O mistério é como fazer uma estatística F, e essa estatística F vai ser norteada pela esperança do quadrado médio. E mais do que fazer uma estatística F, é saber se é significativo, saber se é não significativo. Às vezes aqui representa 1%, aqui um asterisco representa 5%. Então nós vamos dizer se é significativo. Se é significativo o quê? Aí que vem o conhecimento. Não é fazer mercado. Foi significativo, aí você inventa uma frase bonita. Não. Se foi significativo e se foi não significativo, significa que você está rejeitando ou não rejeitando determinada hipótese. Que hipótese que é essa? Então não é hipótese que você inventou agora. É hipótese atrelada ao modelo. O efeito é fixo, a hipótese há uma equivalência, é que os efeitos, não há diferença entre os efeitos do tratamento. O G1 é igual ao G2, que é igual a GI. E eles não existe efeito. Todos eles são efeitos zero. Ou seja, os efeitos normalmente é a média dele em relação à média geral. Então não existe diferença deles em relação à média geral. Os efeitos é nulo. Ou igualdade das médias. Ou posso inferir direto sobre a média. Não precisa comparar a média do tratamento com a média geral. Posso inferir sobre a igualdade das médias. Então tem uma pergunta. A pergunta é essa. Ela é feita antes de montar o experimento. Então F é significativo. Então rejeito a minha hipótese. A minha hipótese era que aqueles meus tratamentos tinham todos eles médias iguais. Ah, não tem. Então está rejeitado. Se não tem, há a possibilidade de uma média ser diferente do outro, ou que contraste entre médias, a média do 1, do 2, do 3, difere da média do 4, 5 e 6. Então posso investigar contraste de médias. Como é que eu faço essa investigação? A análise de variância é uma resposta genérica, tem diferença. Se você colocou asterisco, tem diferença. Então nós podemos pormenorizar essa diferença no teste de comparação de médias, e nós temos vários testes, Tuck, Duck, Sheffer, ou nós podemos fazer teste de agrupamento de médias, como é o caso do teste de Scott-Knott. Então a gente vai particularizar. Mas a pergunta está aqui, já está embutida no seu modelo. Você não pode esquecer, não pode falar coisas diferentes. Tá certo? Então é o que você pode fazer. Bom, e como é que eu faço a análise de variância? A análise de variância, a estatística nos ensina. Ela nos ensina, tá certo? Pega o modelo, faz uma representação, um sistema, né, de equações lineares, y é igual a x beta mais epsilon, e tem o vetor beta, que é o vetor do parâmetro que gostaria de estimar, o efeito da média, o efeito do genótipo 1, do genótipo 2 até o genótipo n, e aí vai estimar esses efeitos, Togem. Existe o sistema de equações normais, x', x beta, igual a x' y, nós já falamos sobre o sistema. Esse aqui é um estimador, você tem que ter um método para isso. Esse método pode ser o método menos quadrado, método máximo verossimilhança, considerando aí a normalidade dos erros, o estimador é o mesmo. E você tem uma decomposição da soma de quadrado. Você vai dizer que y' é igual a beta' x' y mais epsilon'. Então isso aqui, você vai tirar aqui a soma quadrada total, aqui é não corrigida, aqui é a soma quadrada dos parâmetros, e aqui é a soma quadrada do resíduo. Então você vai fazer, tem a necessidade de fazer a correção, e tem a necessidade de fazer a soma quadrada total corrigida, a soma quadrada do erro, que é o y' menos o beta' x' e a soma quadrada dos parâmetros da regressão, que é o beta' x'. Se você subtrair da correção, você tem. Bom, então essa aqui é a maneira que os livros de estatística vão tratar com você. Né? Vão modelar, são modelos lineares, né? Tem estimadores de efeitos e apresenta as partições da soma de quadrado. Nós já até fizemos isso lá no capítulo da decomposição da variância genotípica. Mas aqui nós estamos na estatística experimental mais simplificada. Né? Nós não vamos relembrar disso. Né?
nós vamos então já pegar os atalhos, nós vamos pegar os métodos, as maneiras práticas de obter essa soma de quadrado, sem olhar o rigor da estatística. A soma de quadrado, tratamento, soma de quadrado, para você entender grau de liberdade, entender sobre formas quadráticas, tem um rigor estatístico lá. Você tem que ter, né, um modelo linear, você tem que aplicar método de estimação e sair com esses efeitos, essas decomposições. Ou você, tá certo, que não vai detalhar, pode usar um método prático. O método prático você tem que ter o modelo, né? Aí você esquematiza o seu quadro de análise de variância. Você já projeta ele, já espelha ele, né? Isso aqui vai dar esse quadro de análise de variância. Tratamento, total, erro e total. São as fontes de variações. Os graus de liberdade também já é algo que a gente já é intuitivo. O grau de liberdade de tratamento é o número de tratamento, que é G menos 1. Total, GR menos 1. E o resíduo, né? O erro, se for experimento com o mesmo número de repetições, é R menos 1, que é um grau de liberdade dentro para cada genótipo, vezes o número de genótipo. Então está resolvido. Então, na regra prática, você imagina que você tenha que fazer a leitura dos graus de liberdade. Existe dentro da leitura do grau de liberdade, existe o G, existe o 1, existe o GR. São essas, né, unidades, ou os componentes de cada soma de quadrado. Então, a gente faz aqui uma leitura dos graus de liberdade expandido, né? Aqui GR menos 1, e colocar, esse aqui é como se fosse GR menos G. A gente chama grau de liberdade expandido. E eu faço a leitura de tudo aquilo que entra em grau de liberdade. Então, entra ali, nesse quadro, eu percebo que entra o G, o GR e o 1. O G está vinculado a um total de G, é o total de genótipos. Então, aquela nossa simbologia de somatório é o total em relação ao genótipo 1, em relação ao genótipo 2. Então, a gente representa por YI ponto. Esse YI ponto nós já sabemos que é o somatório daquele particular genótipo em relação a J. J variando de 1 até R. Então, representa ali, está representando o YI ponto. O GR está representando o I e o J, então não tem nenhum somatório. E o 1, né, não tem nenhum G no R, representa o Y ponto ponto, que é a correção. Né? Um somatório duplo de I e J, de Y e J. Então a gente faz essa associação. Esse somatório aqui em relação a R. Esse aqui que não tem somatório é em relação a uma unidade. E esse somatório aqui é um somatório duplo em relação a G e em relação a R, a GR. Então essa tabelinha. Então quando eu fizer essa leitura do G, eu vou ter um componente da soma de quadrado representado pelo somatório de y ao quadrado. Então é o somatório que está faltando disso, sobre 1 sobre R, né? É a soma dos totais, e esse total vem de R observações. Esse 1 aqui vem do GR, é o somatório de Y e J, vem de 1, então é 1 sobre 1 ao quadrado. E esse aqui é um somatório total ao quadrado, e que esse somatório vem de GR observações. Se você está ouvindo isso pela primeira vez, você pode até achar estranho. Depois você vai ver várias vezes, você pega o macete das coisas. Então você monta esse quadrado, só para eu então fazer a leitura. Se eu olhar isso daqui para cá, eu tenho que descobrir qual que é a soma de quadrado total. Soma de quadrado total, eu vou fazer a leitura então dos graus de liberdade. É GR menos 1. Então, existe dois elementos de somatório. Um de GR e o outro de 1. O de GR é esse somatório em relação a I e em relação a J, que leva a G, que leva a R. Ao quadrado, dividir por 1.
E esse 1 endereça a correção. A soma quadrada do tratamento, eu tenho que fazer uma leitura do grau de liberdade de tratamento, que é G menos 1. Então, tem que ter uma parte da leitura do G e uma parte da leitura do 1. O 1 é a correção. A leitura do G significa que eu tenho somas de totais de genótipo, Y e ponto. Esse total vem de R repetição. Então, é soma em relação a J de Y ponto ao quadrado sobre R. Então, está resolvido. O resíduo, eu vou fazer a leitura do resíduo. Qual que é a liberdade do resíduo? G, R menos 1. Então, é expandido GR menos 1. Então, qual que é a parte do somatório que representa GR? Bom, o GR representa aqui o total, mas aí se faz por diferença. Mas seria essa parte menos a correção. Então, eu preciso da soma de quadrado. Ou eu aprendo esse método prático, ou eu aprendo a decompor soma de quadrado, que eu sei que é y', que é igual a beta' x', né? Mais ε'. Então, se eu subtrair aqui da correção, menos a correção, menos a correção, eu tenho a soma quadrada total, a soma de quadrado dos parâmetros, que é único aqui de genótipo, e aqui a soma quadrada do resíduo. Então, essa aqui é a teoria, tá certo? De modelagem. Lá eu vou aprender direitinho ao rigor da estatística. Aqui uma regra prática, tá certo? Eu faço esses graus de liberdade, ele me revela facilmente. Mas por quê? Porque é assim, é um algoritmo, uma regra prática. É algo simples e fácil de ser feito. Pois bem, depois ele vai fazer outras vezes, você vai perceber que sempre funciona, até para modelos extremamente complicados. Soma quadrada de blocos dentro de locais, soma quadrada de interação, genótipo, ex-ambiente. Como é que eu obtenho a expressão? Rapidamente. Aí não vai gastar tempo. Você vai precisar ser especialista em estatística para saber sobre soma de quadrado de experimentos balanceados. É tranquilo. Né? Então, aqui está dando um exemplo. Né? O indivíduo são avaliado 4 genótipos em 3 repetições. Então, nós vamos ter que montar esse quadro de análise de variância. Né? Daqui até aqui a gente vai ter que montar. Então, a gente precisa saber sobre grau de liberdade. Se é 4 genótipos, grau de liberdade igual a 3. Se eu tinha 4 vezes 3, 12, grau de liberdade total, 11. E aqui, por diferença, dá 8, ou você vai saber que é G que multiplica R menos 1. Né? R vale 3, menos 1, 2. G vale 4, 4 vezes 2, 8. Está resolvido o meu problema. Então, eu tenho que obter a soma de quadrado. Então, essas expressões aqui são expressões fáceis. Né? Não precisa ser memorizado. Você precisa saber esquematicamente o que é os graus de liberdade. Né? Então, o grau de liberdade, você vai saber que é GR menos 1. Se você me falar para mim que aqui é G menos 1 e aqui é GR menos G, eu já sei. Né? Eu sei descrever as fórmulas facilmente. Do jeito é só fazer uma leitura desses graus de liberdade e fazer a representação adequada de somatório. Bom, então eu vou fazer a análise de variância e preciso, então, assunto de nossa conversa, como fazer o teste F, né, diante de uma esperança de quadrado médio. Como é um modelo fixo, vocês já conhecem aqui, nem deram relevância, o teste F você já sabe até a resposta, dividir o quadrado médio do tratamento sobre o quadrado médio do resíduo. Mas é válido para fixo? É válido para aleatório? Sim, é. No caso do DIC é, mas em outra situação não necessariamente seria, por isso que nós estamos aprendendo. Então vamos ver o que seria, o que me revela a esperança do quadrado médio para me nortear e fazer então esse teste F. Então eu preciso da esperança do quadrado médio, e eu sei que quadrado médio é igual a soma de quadrado dividido por grau de liberdade. Então, primeiro eu vou trabalhar com a esperança da soma do quadrado. O grau de liberdade eu já sei, então, posteriormente eu vou ter a esperança do quadrado médio, que é a esperança da soma do quadrado
dividido pelo grau de unidade. Então vamos na esperança da soma de quadrado primeiro. Então nós temos 3 fontes de variações. Soma quadrado total, soma quadrado resíduo, soma quadrado genótico. Começar da primeira, que é a soma quadrado total. Nós sabemos calcular a soma quadrado total? Sabemos. Né? Soma quadrado total é essa expressão, que era a esperança dessa expressão. Então a esperança desse termo é como se fosse a esperança de A mais B, sendo A representado por esse somatório, B menos a correção. Né? Ou a esperança de x, y, é a esperança de x mais a esperança de y. Então eu posso particionar esse primeiro termo e esse segundo termo. Então eu preciso conhecer dessa esperança desse primeiro termo, que é o somatório em i, somatório de j, de y e j ao quadrado. Depois essa esperança aqui. Isso eu vou dizer para vocês, vou acompanhar aqui para vocês, mas isso tem que ser feito. E tem que ser feito mesmo, cada um de vocês com calma e observando, tendo calma, porque é bastante simples, mas você tem que ter um rigor, tá certo? Tem gente, né, que às vezes não conhece propriedades do rigor matemático que às vezes você precisa ter, né? Primeiro as operações de produto, respeitar colchete, respeitar parênteses, isso precisa ser respeitado. Se você não tem, tá certo, como se faz as operações, né? Às vezes a gente vê na internet lá, quanto é que dá 3 menos 3 vezes 3? Poxa vida, você tem que saber como é que faz, véio. Isso aqui, certo? Primeiro você faz o produto, para depois tem as hierarquias direitinho. Então isso que você vai ter que observar aqui. Então nosso primeiro objetivo é a esperança, né, desse primeiro termo. Depois eu vou trabalhar com esse segundo termo. Então a esperança desse termo, ó, nós temos y e j. Então nós vamos dizer o que é y e j. É mi mais gi mais EJ. Tá certo? Esse y e j está todo ele elevado ao quadrado. Então eu elevei todo ele ao quadrado. Então muito cuidado. A simbologia não seja econômico nos parênteses, nos colchetes, nas chaves. Tá certo? Não seja, porque senão você coloca o quadrado no local errado e você vai errar. Tá certo? Então a esperança está do lado de fora. Então a esperança, quer dizer, você pode perguntar, vou elevar o quadrado primeiro ou vou fazer o somatório primeiro? Obviamente que primeiro você vai expandir o modelo, expandiu. Agora o que eu vou fazer? Eu vou elevar o quadrado, tá certo? Primeiro eleva o quadrado. M mais GI mais EJ, para depois aplicar o somatório. Então vai ser M ao quadrado, GI ao quadrado, EJ ao quadrado, e aí você tem duas vezes o primeiro pelo segundo, o primeiro pelo terceiro, o segundo pelo terceiro. Isso tudo aqui chama-se duplo produto. É pressuposição do modelo que cada efeito é independente do outro. Certo? São não correlacionados. Então você pode até representar tudo isso aqui. Ó. Vou fazer uma representação aqui, elevei ao quadrado. Repetir a esperança de M ao quadrado, GI ao quadrado, EI ao quadrado, mais duplo produto. Não precisa nem gastar tempo. Não precisa nem desenvolver. Só colocar duplo produto resolve o seu problema. Mas, aí você agora, não está na hora de você colocar a esperança. Está na hora de você colocar o somatório. O somatório, você pode colocar um somatório primeiro, depois o outro. Mas depois que você treinar, você faz os dois somatórios juntos. Tá certo? Então, o somatório, vou fazer o somatório em relação a J, depois eu faço em relação a I. Então, essa relação a J, isso aqui é uma constante. Então, é R, que o somatório varia de 1 até R. Então, vai dar RM2. Deixar o somatório em relação a I sossegado. O somatório em J de GI, se o índice é I, mas você está somando em J, então GI é constante em relação ao somatório de J. Então, isso aqui vai dar RGI ao quadrado. Tá certo? Aí você vai deixar aqui o somatório. Você vai deixar ele representado aqui. E depois o somatório do que tem lá no duplo produto. Vai dar um punhado de coisa, mas é duplo produto, é duplo produto. Ignora o que vai acontecer lá. Que a esperança vai dar zero. Né? Você sabe que toda vez a esperança de I, é J, é zero. A esperança de
EI, GI, se os dois são aleatórios, é zero. Mas se um é fixo também dá zero, porque, tá certo? É GI fixo, esperança de EI, tudo dá zero. Então do produto vai embora. Então agora eu vou aplicar o somatório em I. De RM2 é constante, então vai dar GRM2. Mais R somatório de GI. Cuidado, aqui sim tem que ter mais cuidado. Mais o somatório duplo. E aqui, agora eu vou colocar esperança. Esperança de algo fixo é GRM2, a propriedade de esperança. Agora, esperança R, esperança de GI ao quadrado. Se for fixo, a gente já tem que lembrar aquilo que eu falei para vocês da nossa conversa. Lá atrás, vou trazer aqui lá para trás. Olha, se eu falei que é fixo, isso tudo aqui tem que ser pensado. Se eu falei que é aleatório, é do lado de cá. Então aqui que está a necessidade de entender sobre o modelo. Né? Então, a esperança de GI, mas GI é fixo. Então a esperança, se for fixo, está até relembrado aqui, ó. Se for fixo, a esperança de GI é GI. Esperança de GI ao quadrado é GI ao quadrado. Esperança de somatório de GI ao quadrado é, tá certo? Se for fixo, vai ser ele mesmo. Mais a esperança do EI. Então vamos imaginar que você está expandindo esse somatório. Vai ter uma série de erros ao quadrado. Tá certo? Uma série de erros ao quadrado. Cada esperança de erro ao quadrado, nós já sabemos que vale sigma 2. Então, quanto sigma 2 vai ter aqui? Basta imaginar que eu expandi GR, então existe GR sigma 2. Então, veja que você tem que, nesses efeitos quadráticos, imaginar como que você está expandindo, elevando ao quadrado, e aplicando esses conhecimentos, né? Do que é ser fixo, o que é ser efeito aleatório. Então, eu tenho a esperança do primeiro termo da soma quadrada total. O segundo termo é a correção. Correção é 1 sobre GR, todos os pontos ao quadrado, e a esperança disso. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é traduzir o que é y ponto ponto. Y ponto ponto é o somatório. Então, eu vou colocar que é o somatório de y e j. Trazer para dentro da expressão somatório. E deixar especificado no local corretíssimo. O que está ao quadrado? No quadrado agora não é o y. É todo o somatório que está elevado ao quadrado. Bom, agora o y e j, antes de elevar ao quadrado, eu vou ver o significado do y e j. É mi mais gi mais EIJ. Então, eu não posso primeiro elevar ao quadrado. Agora, primeiro, eu tenho que respeitar. Ué. Isso aí é questão básica da matemática. Primeiro eu opero dentro, para depois elevar ao quadrado. Então, eu vou fazer o somatório em relação a I em relação a J. Então, M é a constante em relação a I e a J, é GRM. GI eu vou fazer em relação ao somatório de J é constante. Então, R vezes a constante, somatório de GI. E mantenho essa estrutura. E aí que vem a história. Aí tem que ter atenção, vocês têm que fazer. Bom, tem que elevar ao quadrado, mas antes de elevar ao quadrado, você tem que saber das suas pressuposições de ser fixo. O somatório de GI para fixo é zero. Então não tem que elevar ao quadrado, você tem que exercer a sua restrição de efeito fixo aqui. Então esse somatório de GI aqui, se você elevar ao quadrado, você vai colocar a esperança dele, como se a esperança de GI ao quadrado, é o próprio GI ao quadrado, você vai aparecer. Mas primeiro você tinha o somatório de GI antes, e somatório de GI por definição é zero. Então aqui você não tem que elevar, o GI já desaparece nesse momento. Por isso que é importante que você faça, não adianta eu falar se você não fizer, tá certo? Tem que fazer, tem que trilhar o caminho errado, corrigir onde é que você errou, conserta, observe, tá certo? E aí você vai solidificando,
os conhecimentos sobre as propriedades fixas e aleatórias, é necessário fazer. Bom, aí você tem a expressão, tem, agora eu vou levar ao quadrado. GRM ao quadrado, agora eu vou levar, isso aqui desapareceu, tem isso aqui ao quadrado, mais duplo produto. Desaparece. Agora que eu vou aplicar a esperança. Esperança G2, R2, M2. É G2, R2, M2. Mas dividido por GR, GR, M2. Agora, se eu expandir esse somatório todinho, expandir e elevar ao quadrado, vai ter uma série de erros. Tudo ao quadrado. Mas vai ter duplo produto. Duplo produto pode esquecer. Aplica esperança, então vai ter GR, sigma 2. Se você tinha GR, sigma 2 dividido por GR, apenas sigma 2. Então, se você descobriu o segundo termo, já tinha o primeiro termo, a esperança da soma de quadrado era o primeiro termo menos o segundo termo. O primeiro termo nós deduzimos no slide anterior, que era esse aqui. E agora a correção, nós já estamos deduzindo que é isso aqui. Então, o primeiro termo menos a correção, né, vai dar, então, a esperança da soma de quadrado total. Né? GR menos 1 sigma 2, e você até sabe se as coisas deram certo ou não. Porque quando terminar a dedução, esse coeficiente que acompanha o sigma 2 é exatamente o grau de liberdade da fonte de variação que você está testando. Que nesse caso, a fonte de variação a soma quadrada é total e o grau de liberdade é GR menos 1. Então o termo que acompanha sigma 2 era GR menos 1. Então, aprendi. Aí eu vou na outra fonte de variação, soma quadrada de tratamento. Eu sei da expressão da soma quadrada de tratamento. 1 sobre R, soma de todos os totais de tratamento ao quadrado, menos a correção. A esperança da correção eu já sei. A esperança desse termo aqui, eu não sei. Tá certo? Eu ainda tenho dúvida a respeito dela. Então eu preciso saber desse termo. Esse termo aqui já foi deduzido no slide anterior. Então vai ser a esperança disso. 1 sobre R é a esperança desse valor. Então é 1 sobre R esperança. Bom, eu preciso destrinchar, trazer ao modelo e fazer o somatório, o elevado ao quadrado. São atividades. Né? Então eu tenho que buscar o modelo, voltar à origem, ao YJ. Eu tenho que elevar ao quadrado. Eu tenho que aplicar somatório e aplicar esperança. São as atividades do processo de dedução. A ordem que vai complicada. Né? Eu elevo o quadrado primeiro, eu aplico esperança. O que eu faço? Bom, você respeita as hierarquias. Né? Então, aqui eu tenho esperança do somatório de Y e pô. Então, eu preciso voltar com YJ. Então, esse valor, eu vou deixar esse somatório e vou representar esse Y ponto. Esse Y ponto é o somatório em J de YJ. Então, trouxe o YJ. Mas esse somatório todo, a posição do quadrado, é fundamental que você saiba. É esse Y ponto que está elevado ao quadrado. Se você errar a posição do... Aí, né, aí não é nem problema de estatística, de genética, é problema de zelo, de dedução, de expressão. Se você não tiver o zelo aqui, faz um papel grande, tá certo? Claro, sem fazer muita bagunça. Então, eu consigo voltar ao modelo, ao YJ. Então, é 1 sobre R, aí abre aqui uma chave, o somatório, abre um colchete, né? E aí tem o somatório, aí abre o parênteses, aí eu aplico o modelo. Mi mais GI mais EIJ. Certo? Eu devo elevar ao quadrado primeiro ou devo aplicar o somatório? Ué, basta eu ver a hierarquia aqui. Está dizendo que o quadrado está aqui no colchete. Então, primeiro somatório. Primeiro somatório, para depois elevar ao quadrado. Então, vou aplicar o somatório. O somatório em J de M, RM.
Em I é constante, RGI. Aí mantém aqui o somatório em relação a IJ. Agora eu estou apto a elevar ao quadrado. RM ao quadrado é R2M2. RGI ao quadrado é R2GI ao quadrado. E aqui é todo o somatório ao quadrado. E um punhado, se eu levei ao quadrado, tem o quadrado primeiro, quadrado segundo, quadrado terceiro e os do produto. Deixa ali quietinho que depois vai desaparecer. Bom, e agora? Bom, agora eu tenho que ir, né? Eu tenho que ir agora nesse outro somatório, antes de aplicar a esperança. Somatório em relação a R2M2. Em relação a I é constante. Então é G vezes o que estava lá no somatório. Aqui aplico o somatório em GI. Aí tem que deixar explícito o somatório, que é o somatório em I, mas é somatório de GI ao quadrado. Não tem nada relativo a somatório de GI ao quadrado. Não vou zerar. Para efeito fixo, eu tenho que consultar as propriedades. E aqui, então, tem o somatório. Agora sim que eu vou aplicar a esperança. Esperança de GR2M2. É GR2M2. Vai dividir por R, desaparece, o R2 fica sendo R. Então, GRM2. Aqui, R, a esperança de GI ao quadrado, somatório GI. R2 divide por R, desaparece, está aqui resolvido. E aqui esse somatório, você precisa imaginar esse somatório. Faz lá à mão. Tá? Mas você já percebe aqui que é somar, vai aparecer do produto, vai aparecer, mas o fato é que vai aparecer GR, né, sigma 2. Dividir por R, apenas G sigma 2. Eu já sabia o outro termo, então o primeiro termo menos o segundo termo vai me dar então a esperança da soma quadrada do tratamento, que é dado por essa expressão. Fico tranquilo porque o termo que acompanha sigma 2 é exatamente o grau de liberdade da fonte de variação, que é tratamento, que é G menos 1. Resolveu. E a esperança do quadrado médio tratamento, se eu já sei a esperança da soma quadrada do tratamento, basta dividir por G menos 1. Né? Então está resolvido. Então essa aqui é a esperança. Nós vamos chamar esse coeficiente de 1 sobre G, somatório de GI ao quadrado, né? Pensando que somatório de GI é igual a zero. Isso aqui faz lembrar uma variância. Mas variância, componente de variância é variância associada a efeito aleatório. GI não é efeito aleatório. Então nós chamamos isso aqui de componente quadrático. Não é um componente de variância, porque componente de variância está associado a efeito aleatório. Isso aqui está associado a um efeito aleatório. Não é uma variância. Então, muitas vezes, a gente dá o nome de variabilidade, dado a característica de ser fixo. Tá certo? Dado, né, essa circunstância, nós temos esse componente de variância residual, é um componente, porque está associado ao erro, e o erro é aleatório, e um componente quadrático que expressa variabilidade genotípica. Não é variância genotípica. Você não tinha essa pergunta na sua análise. Você não está testando variância. A sua hipótese é comparação de média. Não é de variância. E por fim, você precisa da soma quadrada do resíduo, que é soma quadrada total menos soma quadrada do tratamento. Você já tem as expressões todas deduzidas e chega à conclusão que a esperança da soma quadrada do resíduo é GR menos 1 sigma 2. E a esperança do quadrado médio do resíduo é igual a sigma 2. Então você reúne todas essas informações, né? Até aqui você já sabia, e agora você acaba de descobrir, né, por esse caminho, que a esperança do erro do resíduo é sigma 2. A esperança do quadrado médio de tratamento é sigma 2 mais R φ de G, que é o componente quadrático que expressa a variabilidade daquele efeito, que é o efeito genotípico. E aqui você tem a hipótese, né? Então, olhando essa esperança, a gente pode definir corretamente a estatística F, que é um contraste de duas variações. Uma variação de tratamento num prato da balança e uma variação de resíduo na outra.
O de tratamento tem, então, o sigma 2 mais essa variabilidade. E o resíduo tem o sigma 2. Então, é apropriado quando você rejeita a hipótese, você disse que essa balança aqui está mais pesadinha, esse prato da balança está mais pesadinho. Quando você não rejeita, então você está rejeitando, está existindo variabilidade, e essa variabilidade é pela existência de diferença da média. Então, o teste F é contra o resíduo, está definido, está correto. E você pode até estimar a variância residual. Então, a variância associada ao efeito aleatório. Tá certo? É o quadrado médio resíduo. Se a variância é entre médias, se você pensar na média, você pode até dividir por R, não tem problema nenhum não. E a variabilidade, não é variância. Não é variância. Se eu falar variância, você não entendeu absolutamente nada do que foi dito até agora. Existe uma variabilidade genética, um componente quadrático, né? Não é a forma, esse é um φ de G, não é a representação de variância é sigma 2. A representação de componente quadrático é φ. Tá? Não precisa nem colocar ao quadrado, né? Porque já é componente quadrático. Já a palavra já diz que é um componente quadrático. Né? É o quadrado metro tratamento menos o quadrado metro resíduo por R. Mas você fala, mas se fosse variância genética não seria a mesma coisa? Seria. Ah, mas isso aqui deu 23,27. Se você falar que é aleatório, a variância genética vai dar quanto? 23,27. Mas não é igual? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Pode ser igual o número. Mas se você achar que é igual, que 6 é igual a meia dúzia, é porque você não entendeu a quantidade de coisas diferentes que existe entre uma análise de efeito fixo e uma análise de efeito aleatório. Nós estamos discutindo interpretação, nós estamos discutindo inferência, capacidade sua de extrapolar, tá certo? Esse φ de G aqui, ele não é decomposto em variância aditiva, variância devida à dominância. Não existe isso na literatura, não existe essa decomposição, né? Não se trata de nenhuma população de interesse. Eu estava interessado nesses 4 tratamentos, eu não tenho uma população a ser trabalhada. Eu vou partir aqui com todo o direito para teste de média. Então, mas, bom, são coisas diferentes, e aí eu espero que vocês tenham entendido. Então, podemos gerar, né? Mas eu posso gerar aqui uma relação? Pode. Tá certo? Uma relação entre esse componente quadrático sobre uma variância fenotípica. Mas você falou que não tem variância. Não, eu tenho variância fenotípica. E eu posso gerar, então, uma relação da variância fenotípica, o quanto que é devido à variabilidade genotípica. Faz lembrar, mas não é. Tá certo? Faz lembrar uma herdabilidade. Mas por isso que a gente guarda, para aqueles que perceberam a diferença, a gente guarda um nome apropriado. A gente chama de coeficiente de determinação genotípica. Não chama de herdabilidade. Tá certo? Não chama de herdabilidade. Porque eu não penso em aplicar isso em ganho de seleção. Não tenho uma população. Eu tenho uma variabilidade. Como se eu pegasse aí uma série de indivíduos, tem variabilidade. Mas não vou melhorar aquela população, imaginar que existe efeito gamético, efeito de dose. Toda aquela nossa conversa, ela é desconstruída. Mas então existe uma variabilidade no componente quadrático entre possíveis indivíduos de tratamento, que é o nosso φ de G. Existe uma variância, ainda posso usar a variância, entre valores fenotípicos das médias. Se eu pegar a média do tratamento I e a média, né, do tratamento I', eu tenho um confronto. Ele tem um valor de média, um efeito GI e um erro EIJ médio. E a média do tratamento I' tem uma média, um efeito GI' e um outro erro médio. Então, se eu confrontar duas médias, eu estou confrontando dois efeitos genotípicos fixos, estou confrontando dois erros médios, não erros.
Porque eu estou pegando a média, não é a média de todas as repetições. Então são 2 erros médios. Então essa diferença de efeito genotípico, ela me dá a variabilidade genotípica. E a diferença entre os erros me dá a variância residual média, né? Então, essa variabilidade sobre 1 sobre R sigma 2, tá certo? Se eu pegar isso aqui, está associado ao quadrado médio de tratamento. Se eu dividir o quadrado médio de tratamento, eu divido isso aqui por quadrado médio de tratamento, então eu tenho a variabilidade genotípica mais o sigma 2 sobre R, que é o que eu tenho aqui, né? Então, posso dizer que isso aqui esse Rzinho aqui esquece, tá do lado de cá. Então, é uma variância fenotípica. Por quê? Ela tem um componente de variabilidade, que não é variância, mas tem um componente de variância residual. Então, a variância com a variabilidade, eu chamo ela de variância, né? Convenção. Então, essa aqui é a variação fenotípica. A variação fenotípica ela é em parte devido à variância residual, em parte devido à variabilidade genotípica. O quanto da variância fenotípica é devido à variabilidade genotípica ou genética é denominado de coeficiente de determinação genotípica, né? Então veja que entre essas médias eu tenho a variabilidade genética e de uma variação de uma repetição para outra tem a variância. Então resolvido. Posso estimar outros parâmetros, como por exemplo a correlação interclasse. É usado muito na mensuração da confiabilidade entre medidas. Às vezes, se ela passar de 0,75, considerada excelente, abaixo de 0,4, pobre, né? Então, ela é dada por essa expressão. Então, a confiabilidade ou a correlação interclasse, você pensa que você tem os vários genótipos, aí tem várias repetições, repetição 1 e 2, repetição 1 e 3, é a correlação que se estabelece entre vários genótipos, considerando pares de medições. Então, vai depender dessa covariância entre pares de medições sobre a variância dentro de cada medição. Essa covariância, se você expandir no modelo, você vai perceber que são medições diferentes, são repetições diferentes, mas o mesmo genótipo. Então, vai ser a covariância de GI com GI, daria a princípio a variância genética, mas você não tem variância genética, você tem variabilidade genética. E a variância de cada observação, a variância da média mais GI mais EJ, essa variância, essa variabilidade genética mais a variabilidade ambiental, que dá a variância. A mesma coisa para a observação J e J', então essa correlação entre a classe é dada por essa expressão. Você pode somar, né, a razão entre a variabilidade dividido pela variabilidade mais a variância, né? Então, é outra estatística que te dá a correlação entre a classe. Pois bem, então a gente falou sobre o delineamento inteiramente ao acaso. Nós enfatizamos aí a questão do GI ser fixo. Eu recomendo que vocês façam todo o procedimento. Aí nós vamos repetir aqui para o efeito aleatório, né? Até bom a importância, porque você sabe fazer análise de variância, já aprendeu, mas precisa elucidar. Como é que faz isso no experimento DIC, depois DBC, depois um dialelo, tá certo? Depois teorias do IR, teoria do Wright, uma série de teorias de genética de populações, de genômica. Tudo vai depender de você ter esse conhecimento que começa agora. Se o experimento ainda fosse inteiramente um acaso, mas fosse aleatório, o modelo é o mesmo. O modelo é YJ igual a μ mais GI mais EJ. Nada novo.
O que é novo é você me informar, é uma informação adicional. O GI, se você falar que é aleatório, bom, aí muda de conversa. Eu tenho um agregado de informação própria para efeito aleatório. Eu vou dizer que a esperança de GI agora não é GI, é zero. A esperança de GI ao quadrado não é GI ao quadrado. Era se fosse fixo. Agora é sigma 2G. O que é sigma 2G? Bom, o que é sigma 2G? É o componente de variância. O que é o componente de variância? É a variância associada ao efeito aleatório. O que é o efeito aleatório? É o efeito das minhas amostras. Amostra de quem? Da população. Então, sigma 2G é a variância das unidades amostrais que pretende inferir sobre a população. Mas como é que eu posso pular da amostra para a população? Bom, a estatística me vai até a amostra. Essa questão da população não é problema da estatística, não. Mas aqui ela vai me dar o sigma 2G. Ah, mas eu não quero sigma 2G, não. Eu estou preocupado com a população, com o sigma 2G, que tem uma parte aditiva e a parte devido à dominância. A estatística vai me dar sigma 2G, que é o componente de variância associado ao efeito aleatório. O efeito aleatório do modelo são as minhas amostras, as minhas amostras não é a população. Então, o experimento também tratando de amostra e eu quero população, como é que eu faço? Ah, eu sei genética, eu sei covariância entre parentes. Covariância entre parentes, a amostra tem relação, ela veio de um delineamento genético. Eu falei que delineamento genético é uma amostra estruturada, onde você conhece a relação de parentesco. Para que você conhece a relação de parentesco? Para você pular de um ponto para outro, usando toda a teoria que nós já vimos aqui da covariância entre parentes. Tá certo? Então veja que a gente começa a conversar sobre estatística, mas não conta, né? E depois vocês precisam dar liga no conhecimento que vocês já estão adquirindo. Então, mas veja que eu tenho uma série de informações associadas ao efeito aleatório que eu preciso acreditar e fazer uso. E os erros estão aqui. Então, não tem nada novo, nada de excepcional, né? No modelo é o mesmo. O croquis, vamos imaginar o meu experimento. O mesmo croquis, você pode ter, né? Aqui está um delineamento inteiramente ao acaso. Está sendo observado o princípio da repetição? Posso olhar aqui, o tratamento 1 está repetido 2 vezes. O 2 também, 2, 3, então tem repetição. Tem casualização? Tem casualização. Beleza. É um experimento válido. Tem controle local? Não, não tem. Mas precisa ter no delineamento inteiramente ao acaso? Não. Mas por que não? Eu acreditava que minha área era bem homogênea, não precisava fazer controle local. A consciência minha, certo? E eu tenho que ter consciência de como eu vou fazer a experimentação. Se eu estivesse testando muitos tratamentos, 100, 200 famílias, é difícil de encontrar áreas homogêneas, enormes. Certamente é prudente eu usar blocos, ou usar látice, né? Então, a própria natureza, os recursos de área, de tudo que eu tiver, vai me orientar nos melhores delineamentos. Vou fazer análise de variância. Bom, eu vou ter um conhecimento de estatística que daqui até aqui, qualquer livro de estatística me ensina. Mas preciso relembrar. E eu preciso do conhecimento adicional, que nós estamos discutindo agora, da esperança quadrado médio para estabelecer F. O F, então, me permite estimar a variância genética. Veja que a variância genética, nós começamos a nossa conversa dizendo a dificuldade, que poderia usar o delineamento do Mendel, com pai 1, pai 2, F1, F2. Aqui nós estamos colocando a mão na variância genética, que é o componente de variância associado ao efeito aleatório do modelo, GI, que representa amostras de famílias, e que vai me dar depois o sigma 2G. Todo o processo aí. Então nós precisamos aprender, né? Isso aqui que está, nós vamos falar sobre isso, mas focando aqui nessa esperança. E eu tenho a hipótese a ser testada, a grande pergunta, a resposta virá.
sigma 2G é igual a zero ou não é igual a zero? O que é sigma 2G? É a variância genética entre médias dos tratamentos. Veja, eu estruturei. Eu tinha várias famílias, por exemplo. Família 2, família G. Tem várias plantas em várias repetições, tá certo? Existem várias variâncias. A variância genética entre as médias. Entre as médias. É essa a variância que eu vou te entregar. Ah, existe variação dentro da parcela? Tem, lógico que tem. Tá certo? Eu sei que tem. Às vezes eu vou explorar apenas um quarto da variância aditiva. E os outros 3/4? Está onde? Está nos 3/4. Mas essa análise de variância vai me dar isso? Não, ela vai me dar sigma 2G. A variância genética entre as médias dos tratamentos, que imagina-se a amostra planejada em que eu conheça a relação de parentesco da população de interesse. Então essa aqui que vai ser, essa é a minha pergunta. Né? Não adianta obter uma resposta se não sabe a pergunta. Então o experimento já está atrelado à pergunta. Então tem que entender. Tem que entender da resposta e tem que entender da resposta aqui, a pergunta que eu estou fazendo. Não tem mais perguntas. Bom, então você me dá mais conhecimento que eu chego lá, tá certo? Então, às vezes, a análise de variância é suficiente para eu interpretar? Não, mano. Então, mas eu já aprendi aqui sobre covariância de parentes, decomposição da variância genotípica, do modelo de dose, do modelo gamético, aprendi tanta coisa para chegar lá, tá certo? Então, uma coisa por vez e vai ser emendado. Pois bem, então, como é que eu obtenho a soma de quadrado? Tem a abordagem correta, a rigor, o modelo linear, os métodos de estimação, método quadrado mínimo, método da máxima verossimilhança. Vou estudar como é que eu obtenho soma de quadrado, qualquer que seja o modelo, é esse o caminho. Vou pegar esse caminho? Não, vou pegar a regra prática, tá certo? Eu vou ter um método prático, eu tenho aqui o modelo. No modelo eu faço a leitura das fontes de variações, que é tratamento, resíduo total, sei qual que é os graus de liberdade e faço aqui o grau de liberdade expandido. G-1, expandido já está expandido, G-1. GR-1 tem que expandir, então é GR menos G. Aí olhando esse G aqui, se eu olhar esse G aqui, eu sei que é um somatório, tá certo? É um total em relação a I. Você tem vários Gs, então eu sei que é um total em relação a I. Esse total vai ser, tá certo? Esse total vem de quantas observações? Vem de R. E eu vou somar esse total em relação a I, que são vários ao quadrado. Então a leitura desse G já tá vista. A leitura do GR. O GR eu sei que é a observação. I e J. Vem da média de quem? Da média de ninguém, vem da média de uma observação mesmo. Bom, mas então tem que somar isso aqui em relação a I, em relação a J, y e J ao quadrado. Ah, mas tem esse 1. Esse 1 aqui é a correção, é o total. Né? Que vem de quantas observações? GR ao quadrado. Então, olhando esses graus de liberdade, eu já sei esses personagens. A regra prática, aí a gente coloca aqui de maneira organizada, fazer a extensão. O que você encontrou lá? Você encontrou G, GR e 1. Então esse G aqui faz lembrar os totais dos genótipos. Totais do genótipo é Y em ponto. Esse aqui, GR, são os indivíduos, são as observações individuais. Faz lembrar Y e J. Esse 1 faz lembrar o total. Tá aí. Bom, esse aqui é o total de cada genótipo. Total de quantas observações? R. Essa aqui é a observação individual, esse aqui é o total geral, GR. Faz seu somatório em relação a I, eleva o quadrado e divide por esse valor. É a regra prática. Depois vocês vão rever isso aí e vão ver que é muito simples. Né? O fato é aquele que muitos de vocês já sabem. Né? Soma quadrado total, a soma de todos
os elementos ao quadrado menos a correção. Soma ao quadrado do tratamento, a soma dos centrais de tratamento ao quadrado sobre R menos a correção. E a soma do quadrado do resíduo pode ser obtida por diferença. Preciso obter as esperanças dos quadrados médios. Né? Então, vou pegar aqui a soma do quadrado total e vou aplicar a esperança do primeiro termo e esperança do segundo termo. Então, a esperança do primeiro termo. Então, é a mesma coisa, a mesma história. Tá certo? Então, eu preciso trazer isso aqui para YJ. Né? Eu vou trazer a expressão para a base YJ do modelo. Tá certo? Eu vou elevar ao quadrado, aplicar somatório e aplicar esperança. Em que ordem? Na ordem que for necessário, respeitado aqui, eu vou usar parêntese e chave e tudo mais, observando. Então, a esperança, vão acompanhar essa esperança aqui. Olha essa aqui. Bom, eu vou pegar o YJ, já tenho o YJ, então já tenho o modelo. YJ é Mi mais GI mais EJ. Quem estava elevado ao quadrado? É o YJ. Então, veja que eu posso passar disso para isso. Vou colocar o quadradinho aqui, em cima desse parêntese. E não em cima desse colchete. Senão, o somatório fica elevado ao quadrado. Não é isso. É só o YJ. Então, aqui, já me dá que eu vou fazer o quê? Eu tenho que respeitar os operadores. Primeiro, elevar ao quadrado. Então, primeiro aqui, eu vou elevar ao quadrado. Depois que eu vou aplicar o somatório. Em outras situações, não. Então, eu vou levar ao quadrado. M ao quadrado, M2 mais GI ao quadrado, mais EI ao quadrado, mais os duplos produtos. Está aqui. Bom, elevei ao quadrado. Bom, agora eu vou aplicar somatório. Vou aplicar primeiro somatório em J. Bom, isso aqui M2 é constante em relação ao J. RM2. GI também é constante em relação ao somatório de J. R somatório GI. Mais deixar explícito o somatório em relação a EIJ. Agora eu vou aplicar o somatório em relação a I. Também é constante GRM2. Então aplica aqui o somatório e aqui o somatório. E os duplos produtos aparecem. Por fim, vou aplicar a esperança. A esperança de GRM2, GRM2. R, somatório de GI, é como se fosse G1 ao quadrado, mais G2 ao quadrado, mais G3, vai ter vai ter G sigma 2G aqui. Aí aparece sigma 2G. Né? Lá no fixo não aparecia. E GR. Então é muito simples, você só tem que estar atento. Aqui é o primeiro termo. Posteriormente, a gente vai para o segundo termo, que é a correção. Então, eu tenho aqui a correção, tem um y ponto. A primeira providência é levar para y e j. Então, eu trago para y e j, né? E sei que é elevado ao quadrado. O que é o elevado ao quadrado? Aqui nem está explicitado, né? Mas é todo somatório. Tá certo? Então, tem que primeiro somar para depois elevar ao quadrado. Né? Então, é todo somatório. Né? Porque a simologia me leva a isso. Então, posso aplicar aqui o somatório. Né? Então, veja que aqui aparece o somatório de GI. Né? Mas eu apliquei o somatório em J, somatório de GI. Se fosse fixo, aqui seria zero. Somatório GI é igual a zero, se fosse fixo. Mas não é fixo. Então, esse somatório, ele continua na expressão. Ele vai ser elevado ao quadrado. E vai dar origem a sigma 2G. Então, você precisa fazer para ter atenção. Se você não lembrar, mas esqueci. Bom, você esqueceu é porque você não sabe o que é fixo, o que é aleatório. Então, aqui apareceu GI, eu falei lá atrás. Sendo fixo, somatório de GI igual a zero. Mas aqui não existe essa restrição. Somatório de GI eu tenho que manter aqui. Aí eu vou levar ao quadrado? Vou levar ao quadrado, somatório aqui ao quadrado. Posteriormente vai aplicar a esperança? Vai. Então veja, eu posso falar aqui várias vezes, mas é importante que vocês façam
que vocês olhem aquelas propriedades e aí adquira conhecimento, né? Vai chegar aqui, é só um quadrado de tratamento, vai fazer os tratamentos apropriados, a soma quadrada do resíduo, e vai chegar finalmente a esse ponto, onde o seu conhecimento ele foi adquirido. Você agora adquiriu conhecimento sobre esperança de quadrado beta. Então, a esperança de quadrado beta tratamento é sigma 2 mais R sigma 2G. O que é sigma 2? Componente de variância associado ao efeito aleatório do erro. Efeito aleatório tem variância? Tem. Como é que chama? Componente de variância. É o sigma 2. Sigma 2G é o componente de variância associado ao efeito aleatório GI. Então eu preciso saber se agora ficou até mais fácil. A minha hipótese é que, se formatou, a minha hipótese é que sigma 2G é igual a zero ou não é igual a zero. Essa é a hipótese. Não era da média, não era do efeito. E quando na hora que se observar um F asterisco, eu não vou dizer, pelo amor de Deus, não diga, tem diferença entre média. Pelo amor de Deus, não era isso que você estava testando, não. Você estava testando se existia ou não variância genética. Colocou um asterisco, sim, existe variância genética entre as unidades que eu mostrei. Tá certo? E entre a população? Bom, aí até momento de reflexão. Muitas vezes você testa parte da população. Isso não é matemática. Isso aqui pode representar, se for família de meio irmão, 1/4 da variância aditiva que existia lá na população. Então, nós estamos discutindo sobre a amostra, mas uma amostra vale para a população? Vale se eu extrapolar, né? Devidamente com as teorias genéticas apropriadas. Então, eu vou reconhecer, pela essa esperança, que também o F é o quadrado meta-andamento sobre o quadrado meta-resíduo. É uma boa estratégia, né? A estatística F, que é um confronto de variação, essa variação é interessante. Se essa variação, se essa razão de variação for igual a 1, eu vou perceber que é não significativo. Ou seja, se esse prato aqui pesar a mesma coisa desse, é porque o sigma 2G não pesou nada. Não contribuiu, os dois pratos têm o mesmo peso. Se for diferente de 1, é porque sigma 2G, né, ele é relevante. Então, estatística F significa, asterisco significa que o F foi maior do que 1. Não significativo, F é igual a 1. Mas não é igual a 1 porque eu não tenho grau de liberdade infinito para tratamento resíduo. Então, às vezes, o F é 3,84, 10, 20. Dados os graus de liberdade, eu tenho tabela apropriada para fazer as correções para os graus de liberdade. Se você for na tabela F lá no infinito, para tratamento erro, você vai ver que vai ser igual a 1. Então, eu vou fazer o meu teste F correto. E posso estimar qual que é a variância ambiental residual, sigma 2. Qual que é a variância ambiental média? Pode dividir por R. Qual que é a variância genética entre as médias das famílias que representa a amostra da população? Sigma 2G. Vale quanto? Quadrado menos tratamento, isso é... basta eu revelar aqui, ó. Se eu quero sigma 2G, basta eu subtrair de sigma 2, que é o quadrado médio resíduo, e dividir por R. Então, a esperança de quadrado médio, você tirou essa fórmula da onde? Fazendo a leitura aqui da esperança de quadrado médio. É fácil isso. Então, ela me indicou o teste F e me indicou o estimador da variância genética. Então está resolvido. E posso então agora calcular a heredabilidade. A heredabilidade depende de uma estratégia. Tá? Então a heredabilidade eu vou depender do que eu pretendo fazer. Se eu pretendo identificar no meio daquelas amostras quem que eu vou selecionar, né? Eu posso ter sementes remanescentes, posso ter sobrinho, pode estar certo? Então existe uma série de pensamentos que estão atrás. Mas se as unidades de teste que vão indicar as unidades de recombinação são aquelas médias daquelas famílias, então, se a prática de seleção for essa,
Então tem que considerar a variância genética entre as unidades de seleção, unidade de teste. Não necessariamente elas vão ser usadas, mas elas vão marcar quais são as unidades de recomendação que vão passar para frente. E essa decisão, ela está diante do impacto ambiental, de uma variância fenotípica, dessas mesmas unidades. A variância genética entre as médias, por definição, é o sigma 2G. Então isso aqui eu já sei. É aquilo que a esperança me deu. E a variância fenotípica? A variância fenotípica. Se eu vou confrontar as médias, eu tenho que entender o que tem uma média. A média do genótipo 1 ter um efeito do genótipo e ter efeito do erro médio. A média do genótipo 2, do I', tem um efeito do genótipo 2 e tem outra média. Existe uma variação dessas médias, que é a variação fenotípica. Existe uma variação genética, existe uma variação de erro. Então, a variação fenotípica, quando eu confronto duas unidades, eu tenho que dizer que ela é impactada pela variância genética e pela variância ambiental mais média, dividido por R. Mas isso, a experiência do quadrado médio me permite afirmar que é o quadrado meta-tratamento dividido por R. Então, essa aqui é a minha heredabilidade. É a variância genética dividido pela variância fenotípica entre as unidades de seleção. Ah, mas digamos que eu não queira praticar essa seleção. Eu quero esquecer as médias, eu quero selecionar esse indivíduo, ou esse, ou esse, ou esse. Bom, aí é outra história. Aí é outra história. Tá certo? Então a variância genética não é sigma 2G. A variância sigma 2G é essa variância. Aqui dentro, pode ser que você tenha a própria variância aditiva total. Pode ser que aqui dentro seja, né, se sigma 2G vale 1/4 de sigma 2A, pode ser que você vai trabalhar com 4 sigma 2G. Então a sua heredabilidade pode envolver 4 sigma 2G. E a variância fenotípica? Não é entre médias. Entre um indivíduo e o outro, tem toda a variância genética e toda a variância ambiental. Então, dependendo da sua estratégia de seleção, você tem que ter uma leitura de uma heredabilidade apropriada para aquela estratégia. Tá certo? Nós estamos te dando informação, mas não existe uma fórmula. Heredabilidade é sigma 2G sobre o quadrado meta-tratamento dividido por R. Essa expressão é uma expressão típica de um comportamento, que é selecionar, identificar o selecionado pela média das várias repetições. Eu quero fazer diferente. Pois faça. Não tem problema nenhum. Mas então tenha uma heredabilidade, que pode ser maior, pode ser menor, tá certo? Obviamente, se você explorar os indivíduos, você vai ter muito mais variância a ser explorada. O numerador pode crescer muito, mas o denominador também pode. Porque a variância ambiental não vai ser média mais, ela vai ser de cada parcela, tem uma variação entre fileira, dentro de fileira, pode ser muito grande, pode não ser compensador. Mas então isso aqui é a medida de uma heredabilidade condicionada a uma estratégia de melhoramento. Da mesma maneira, nós podemos ter a correlação entre a classe. Tá certo? Então você tem os vários genótipos numa repetição e em outra repetição. Você pode tentar calcular essa correlação aqui. A medida de consistência das suas informações. Depende da covariância do genótipo entre duas medidas. A correlação entre a classe muitas vezes é entendida como sendo repetibilidade. Então a gente vai perceber que é a média, o genótipo e o erro. A média, os mesmos genótipos, mas na outra medição, no outro erro. Então o que tem em comum aqui é o GI. Você tem aqui essa covariância, é a medida da variância genética. A variância de cada observação, né, entre as observações, né, do genótipo dentro das repetições 1, 2 ou 3, ela depende de toda a variação ambiental, da variação genética e de toda a variação ambiental, dado que essa covariância aqui é zero. Então, essa correlação entre a classe é essa relação entre a variância genética sobre a variância
total, genética mais a residual. Né? Então essa é uma correlação interclasse. Pois bem, então nós aprendemos muita coisa aí sobre modelo fixo, modelo aleatório, esperança de quadrado médio, de delineamento para efeitos fixos e efeitos aleatórios. Né? A gente vai dar continuidade, mas em essência é isso que a gente gostaria de passar para vocês em termos de conhecimento básico. Por hora é só, muito obrigado e até